Então a solução para melhorar a relação entre pais e filhos é a autoaceitação. O que eu quero dizer com autoaceitação? Aquilo que você não aceita nos seus pais, ou o inverso, aquilo que você não aceita nos seus filhos, é algo que você não aceita em você. Então você pode tanto olhar para os seus pais, quanto olhar para os seus filhos. E aí você pode identificar coisas diferentes. O que você não aceita nos seus pais é algo que você precisa aceitar em você. O que você não aceita nos seus filhos é algo que você precisa aceitar em você. A autoaceitação, então, vai facilitar a relação porque vai diminuir a tensão emocional. A tensão emocional significa quando você não aceita algo em você, por exemplo, você não sabe lidar com a tristeza e mantém ela longe. Existe uma tensão para manter a tristeza longe. Quando você deixa ela perto, é um mal-estar, e aí você se esforça para manter ela longe. Se você é contrariado, por exemplo, é normal que você sinta essa tristeza, que você sinta essa dor emocional. Talvez você não perceba como tristeza de imediato. Você pode sentir a raiva. A raiva é uma forma de evitar contato com a tristeza. E, ainda assim, não gera uma cura, porque você pode expressar a raiva, por exemplo, mas o quanto disso, de raiva, não tem a ver com a sua raiva por sentir a tristeza, a dor emocional que você sente. Então, quando você expressa raiva em relação aos seus filhos ou raiva em relação aos seus pais, você pode pensar o seguinte: a raiva saudável é a raiva que protege, que impõe limites, que faz você garantir o seu espaço e o respeito àquilo que é importante. Quando você tem uma raiva por tudo e se ofende com facilidade, isso pode ser uma pista de que essa raiva está na sua relação com as suas emoções, com a sua crença interior. Então, quando eu falo de autoaceitação, significa você precisa aceitar as suas emoções. É uma autoaceitação emocional. Na relação entre pais e filhos, você vai perceber com facilidade aquilo que você precisa aceitar em você. Como? A partir daquilo que você não aceita nos seus pais, ou a partir daquilo que você não aceita nos seus filhos. Quando você traz consciência para isso, quando você olha e percebe que você tem uma tendência a se tratar do jeito que os seus pais te trataram, você tem uma tendência de tratar os seus filhos do jeito que você se trata. Então vamos dizer, cada geração aprimora o que veio antes. Então é certo que você, de alguma forma, busca tratar melhor os seus filhos do que você foi tratado pelos seus pais. É certo, tende a ser assim. Porém, ainda assim, o quão bem você lida com as suas emoções. Isso vai ser refletido como um espelho na relação com os seus filhos. Então a dificuldade na relação com os seus filhos tem a ver com uma dificuldade na relação com os seus pais, que tem a ver com uma dificuldade na sua relação com você mesmo. Se você quer melhorar a relação com os seus filhos ou com os seus pais, você precisa melhorar a sua relação com as suas emoções. E na relação com os seus filhos, se há dificuldade, você precisa olhar para a relação com os seus pais para aceitá-los como eles são, que significa se aceitar naquilo que você é igual aos seus pais. E também, na relação com os seus filhos, é importante aceitar eles como eles são. Se um comportamento é errado, por exemplo, não significa deixar o errado acontecer, mas o caminho da aceitação significa reconhecer aquilo que existe no momento, reconhecer o que há de positivo e continuar a fazer o que você julga certo. Então, a autoaceitação não quer dizer se acomodar e deixar as coisas correrem soltas. Aceitar significa reconhecer que algo existe. A partir desse reconhecimento, você pode fazer a mudança que você julga melhor. Eu gostaria de compartilhar com você um depoimento para você ter uma ideia daquilo que a constelação familiar proporciona na vida das pessoas. Eu conheci o Rodrigo há uns 2 anos atrás em um curso que a gente fez juntos, e nessa época ele já falava muito de constelação familiar, que é algo que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha realmente experimentado. Até que um dia ele me convenceu a participar de uma sessão e eu achei aquilo incrível. Desde então eu fiz várias outras, mas sempre fiquei com aquela curiosidade de tentar compreender melhor como que realmente funcionava uma constelação familiar. Até que finalmente nesse ano surgiu a oportunidade de fazer um curso de formação em constelação familiar individual com o Rodrigo,
E eu resolvi me permitir a oportunidade, mesmo que até então eu nunca tivesse pensado em me tornar consteladora. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque está sendo uma experiência completamente transformadora. Eu tô conseguindo olhar para a vida, para as coisas de uma maneira com muito mais autorresponsabilidade e reconhecimento e aceitação das coisas como elas são. E isso tem feito muita diferença.